Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí sobre a ilusão dos homens e a eterna barganha, né? Porque eu vejo que muitos caras, quando eles adentram nesse mundo aqui da comunidade, começam a entender melhor como é que funciona a dinâmica dos relacionamentos, eles têm aquele momento de eureka, né? Tipo, que parece que descobriu alguma coisa ali que esconderam deles a vida toda e de fato, né? Isso não é nenhum exagero, né? A sensação é essa mesmo, conforme o cara vai lendo um Nessa Alita, vai um Rolo Tomassi, assistindo os vídeos do Raccoon, né? Fóruns da Real, né? Enfim, o cara ele vai atrás daquilo que começa a fazer algum sentido em meio a um monte de explicações mal dadas que foram ditas a ele durante o decorrer da vida do sujeito. Então, por exemplo, o cara ele vai lá e descobre que a mulher não é tão carinhosa quanto falaram pra ele que a mulher é, né? Que a mulher não é um poço de ternura, né? Que também elas são extremamente visuais, ao contrário do que falam, né? Que o homem não é tão pragmático quanto a sociedade fala que é, né? Então, assim, e ele começa a perceber também que quando as mulheres estão falando de determinados comportamentos masculinos é sempre do 1 a 5% do topo, né? E o cara começa a ver que tudo faz sentido. Aí ele vai lá, começa a ler um Nessa ali, vê que a natureza da mulher é refratária, que geralmente o amor mais ardente, né, naquele sentido eros da coisa, né, vai estar pros caras ali, pros mais insensíveis, pros mais bonitões, pros mais cafajestes, né, pros homens ali que vão ter todo um aparato genético e social por trás e financeiro também algumas vezes, né, que a mulher vai acabar entregando, né. Isso, o cara começa a ler isso aí e começa tudo a fazer sentido na cabeça dele. Aí ele começa a fazer aquele exercício de memória retroativa, né, de ver como é que foi o namoro dele, de ver como às vezes o cara nunca namorou, né, às vezes é um cara mais novo e tal, acabou nunca namorando, mas enfim, ele não tá logrando êxito nas empreitadas de conquistar a mulher, mas ele começa a ver aqueles caras que ele conhece que tem algum sucesso relativo ali e vê que o que um Alita da vida tá falando, uma Esther Vilar tá falando faz sentido, né, e o cara começa a ficar muito feliz por conta disso. Por quê? Ele percebe que, ainda mais num país igual o Brasil, ele faz parte ali de no máximo 2%, a gente sabe que até menos que isso aqui, sendo generoso, de homens que entendem como é que a banda toca, né? Então o cara ele faz parte de um seleto grupo ali de 2% dos homens, né? E ele fica feliz de certa maneira. O pessoal fala, a primeira vez que lê isso aí fica revoltado. Não, eu vejo que a maioria das pessoas quando tem acesso a esse tipo de conteúdo Red Pill, eles ficam assim mais libertos, aquela sensação de alívio, né? De, pô, realmente agora eu entendi como é que funciona o negócio. A revolta vem um pouco depois, aí depois o cara começa a observar a sociedade, ele vê que é tudo um circo, toda uma tremenda palhaçada, ele fica meio bravo, né? E aí que entra a fase da barganha, né? E também o cara fica bravo também porque ele começa a ver que ele foi feito de trouxa muitas vezes, né? Aí ele fica bravo até com ele mesmo, né? Primeiro ele fica bravo ele projeta isso na mulher, depois ele fica aquele certo alto nojo, né? Só que quando o sujeito entra na fase da barganha, que pra mim é uma das fases mais perigosas, se não for a mais perigosa, tá? É que aí que o sujeito ele fica meio doido e muitas vezes ele fica preso nisso aí. Porque primeiro o cara já passou aquela sensação de, eu sei o que ninguém sabe, que ele já tá inserido numa comunidade ali, então geralmente ele vai acabar vendo que, pô, eu não sou o único sem isso e tal, mas já absorvi isso aí, já passou aquela euforia ou dopamina inicial de ter descoberto aquilo que esconderam dele a sociedade a vida toda. Depois ele também já não tá mais tão revoltado assim. Ele começa a ver as coisas de uma maneira geral ali, de uma maneira mais leve, né, mais material, né, mais evolucionista também, né, principalmente quando ele entra nesses tópicos de biologia, né, que a natureza é bem amoral, né, e quando o sujeito entra na fase da barganha, que daí é muito perigoso, quando ele começa a negociar com a natureza, ou com o sistema, ou como queiram chamar, com o ambiente, né, e aí que eu vejo que muito cara acaba sucumbindo, né, porque primeiro o cara primeiro ele vai negociar em termos qualitativos, né? Ele vai falar, pô, isso aqui tá, mas, pô, tem umas gurias que não são essas bonitonas de Instagram, elas vão ter um comportamento diferente, não sei o que, a minha do meu bairro, da minha igreja, tem umas honradinhas por aí, tem umas gurias que acham isso aí tosco, e assim, essa primeira parte do discurso do cara até tá certo, entendeu? Quando nem todo mundo, nem todas as mulheres vão ter essa inclinação de Instagram, filtro, maquiagem, blogueirinha, esse tipo de coisa aí. Só que aí o que o pessoal não entende, isso o Epifania faz um trabalho muito bom, é que a sociedade é bem nichada, tá? Então a sociedade é bem nichada e muitas vezes essa barganha acaba levando a confusão. Ok, você pode até achar uma guria que curte não vai ficar ouvindo essas músicas horríveis que a maioria das mulheres bonitas ouvem, né? Você pode até
encontrar alguma guria num meio, num hobby que você gosta, só que biologicamente falando, ela também vai ter os mesmos impulsos, os mesmos estímulos, recompensas, gatilhos biológicos ali, pra tentar procurar o melhor homem daquele nicho ali. Isso quando ela quiser homem, tá? Nós já estamos entrando numa fase aqui agora, tá? Da modernidade, que as mulheres, se elas ganhar qualquer 5 mil reais por mês que elas ganharem aí, elas não estão nem aí pra homem mais, tá? Elas não estão nem aí pra homem mais. Tem mulher já, mulher mais periférica, inclusive, de ganhar 2 salários mínimos, já falando que não quer ser mãe, nem nada do tipo, indo atrás de SUS pra colocar DIU, né? Então, assim, isso quando elas quiserem relacionamento de longo prazo, tá? É de beleza, depois que elas vão nos 35, 40 anos, começa a choradeira de Instagram, frasezinha e tal, não sei o que, e sempre tem um tonto pra assumir. Mas isso aí é assim desde que o mundo é mundo, né? Então é por isso que daí eu vou entrar na segunda parte da barganha daqui a pouco, que é a fase do anacronismo, né? Ou de confusões cronológicas e uma pseudo-atemporalidade que os caras eles tentam enganar a si mesmos. Mas ainda nessa parte qualitativa, o sujeito ele começa muito nisso aí, né? Ele fala, é só não ir atrás das gurias que são tão bonitas, vai ter umas medianas gente boa e não sei o que, etc, tá? Bom, se isso aí fosse verdade, né, só ia ter casal famoso de gente bonita separando, né? Eu fiz o último vídeo aí falando da questão dos divórcios, estamos em 41% de divórcio no Brasil e não são 41% de pessoas fúteis e blogueirinhas que estão divorciando, são as pessoas comuns que estão divorciando mesmo. Isso é monogamia extremamente difícil, tá? Então, o sujeito ele vai acabar muitas vezes enlouquecendo nessa questão da barganha pela beleza, né, de querer baixar um pouco o nível, né, e ele vai ver que muitas vezes, né, uma mediana vai ter exatamente os mesmos comportamentos, os mesmos estímulos, né, e em alguns casos até pior, né, porque ela vai ter algum ressentimento já de não ter nascido bonita e vai querer descontar isso aí no cara mediano também, né, e acaba que o sujeito ele entra numa encruzilhada ali que não tem solução, né, é realmente uma cilada, né, não é uma encruzilhada. Então, esse é o primeiro ponto da barganha, né, do sujeito acho que vai barganhar ali em termos qualitativos. O segundo ponto é o termo da linha temporal da história humana, né? Que o sujeito ele começa, tá, li nessa ranalita aqui, mas pô, isso aqui a culpa é do Instagram, a culpa é dos smartphones e de fato são potencializadores de instintos biológicos poderosíssimos, tal como, né, a pornografia foi para os homens também, do instinto do homem querer copular o máximo, deixou um monte de cara doidão aí. O primeiro movimento NoFap ali, ele era muito voltado para a saúde do homem. Obviamente depois vieram algumas picaretagens de superpoderes e cursos, etc. aí, mas via de regra ali a primeira onda NoFap ali, né, na virada ali dessa década aí de 2010, né, de 2009, 2010, 2011 ali, ela foi muito interessante, né, para os homens, né, só que igual a questão também da produção de comida em massa, né, da industrialização, de aprender a usar, eu já falei algumas vezes aqui, o xarope de milho de frutose, né, você vai fazer um monte de comida extremamente gostosa e a maioria das pessoas não vai resistir a isso aí, não vai saber usar isso aí como refeição livre uma vez por semana e vai ter um monte de gente obesa e diabética mesmo, porque o cérebro humano ele vai querer acumular o maior número de caloria possível. As comidas são, a indústria sabe como fazer comidas extremamente calóricas e muito gostosas, não tem muito como fugir disso aí, né? Apenas poucas pessoas, tanto homens quanto mulheres, vão acabar conseguindo fazer dieta num ambiente de abundância calórica, né? Então, até na China, né, que historicamente, né, era um país ali que depois que começou a melhorar o padrão de vida do povo ali, saíram daquela fome lá do Mao Tse Tung, depois que chegou, né, agora, né, com uma classe média chinesa ascendendo bem aí, já subiu nos últimos 30 anos tinha 1% de obeso e diabético lá, tá em 12, 13% agora, né? Então assim, mais que decuplicou, um negócio muito louco se for parar pra analisar isso aí. Só que tem a explicação biológica por trás, tá? Não é mas ó, note uma coisa, tá? Por mais que o canal aqui tenha uma frente biológica muito forte, não quer dizer que porque é biológico vocês têm que aceitar, tá? Que você tem que sucumbir, não tem que tentar lutar contra, ou tem que tentar, sabe, você tem que a condição de bonobo, como o Coruja diz, ninguém nunca deixa de ser. Só que tem que ser, sabe, ser um bonobo ali com controle de danos e minimamente inteligente, saber como é que as armadilhas da vida ali estão pra te ferrar, tá? Então assim, isso é um negócio muito, muito importante, não é porque algo ali é meio que da nossa natureza que você vai ser escravo disso aí 100% do tempo. Algumas vezes não vai ter como fugir, entendeu? Algumas vezes você vai acabar mandando mensagem pra uma guria ali que não tinha nada a ver com a paçoca que tua libido disparou, né? E depois você vai reler e lá fala, nossa, o que eu fiz? Às vezes até quando você conseguir a cópula com a guria, depois que você expeliu o líquido fecundante ali, você vai dar aquela vontade de sumida ali. Às vezes você vai comer uma porcaria na dieta fora de hora também, entendeu? Não programado porque teve um dia ruim, uma ansiedade ou simplesmente uma vontade mesmo, é normal, tá? Pequenas falhas aí
são normais. Agora, quando isso aí quando você sabe a teoria por trás e erra muito, aí nós temos um problema, né? Mas a maioria das pessoas não sabe nem a teoria por trás. Aí é óbvio que elas vão continuar errando, né? Então, eu já falei, o brasileiro é muito ruim de juntar causa e efeito, né? A questão dos divórcios em 41% é um exemplo muito, muito, muito claro disso aí, né? Eu falei no vídeo anterior que eu fiz essa semana aí. Mas nessa linha do tempo aí, quando os caras vão descobrindo, aí eles começam a tentar barganhar contra o tempo, né? Contra a época que eles vivem, né? Não, tá ruim agora, mas nossa, no passado era muito melhor, não sei o que, quando não tinha Instagram, não tinha Orkut, eu ficava com tal guria e tal. Olha, eu já falei, para relações ali de curto prazo, monogamias rápidas ou relações casuais, de fato, né? Isso é fato, isso aí não é saudosismo barato, nem nostalgia, nem nada do tipo, não. Era mais fácil sim, não quer dizer que cara nota 4 ficava com Stacy ali facilmente, não. Mas ali era um pouco mais pareado o negócio sim, antes da disparada. Isso aí, até os próprios canais Blackpill como o Tails, né, e o Witch Waffles reconhecem isso aí, né, as redes sociais potencializaram, né, a eugenia feminina a níveis extremos e antes o jogo era um pouco mais jogável, mas não existiam tantas distorções assim, igual um pessoal mais romântico acha que tinha. Mas não havia 100% de equidade, não, tá? Então tem que colocar alguns parênteses aí. Só que para relações de médio e longo prazo, né, e para leituras da sociedade em geral, você vai ver que pouca coisa mudou, né? Pouca coisa mudou. Você volta até nos anos 2000 e tudo mais, você já vai ver ali, né, nos textos da Real ali, né, do Silvio Querich, do Doutrinador, os caras em 2007, 2009 já falando, já existia também uma questão ali de questão de mãe solteira também, né, disso está sendo muito falado, né, de divórcios explodindo no Brasil, então você já tinha um monte de problema que tem hoje, né, é que hoje você tem alguns comportamentos ali, algumas mímicas, algumas piadinhas, hoje tudo mais viral por conta de TikTok e Instagram, né, que dá a impressão que o negócio degringolou assim, de uma hora para outra. Mas não, isso aí você começa a voltar, você volta lá nos anos, as novelas da Globo também antigas mostravam isso, você volta mais ainda ali, né, nos anos 90, por exemplo, você via lá, igual a novela da Hilda Furacão lá, e você começa a ver aquilo lá e observar e você vê, meu Deus do céu, o pessoal fala que daí que vai destruindo a barganha do cara. Aí o cara vê lá que desde das novelas antigas lá, né, da Ana Paula Arósio e não sei o que, as mulheres já faziam os homens de gato e sapato, a sociedade era bem hipócrita, tudo sempre gira, isso aí o pessoal criticava muito, né, eu já vi algumas críticas de um pessoal conservador ao cinema americano, às séries americanas, que é entupido o tempo todo de lascívia, né, e de cópula o tempo todo, mas a sociedade sempre foi isso, entendeu? Tudo meio que gira em torno da cópula, isso aí não tem como fugir disso aí, isso é muito fato, né? E quanto antes as pessoas aceitarem isso aí, melhor, né? Você vê também, aí o cara vai lá e volta desde os livros da Esther Vilar dos anos 70, tem livro da Esther Vilar de 74, 77, ela já falava isso aí, né? Vai voltando, o cara vai voltando no tempo, ele chega no Machado de Assis, vê que é a mesma coisa, né? Só que daí o cara, geralmente a barganha vem porque a maioria das pessoas não vem de famílias de aristocracia, né? Então assim, aí o cara vê lá, pô, minha avó só conheceu meu avô, ficaram juntos 70 anos, tiveram 10 filhos, minha bisavó teve 16 filhos, não sei o que, só que eles não vê, né, que além disso aí ser um recorte extremamente tendencioso de um Brasil rural, isso aí era porque as pessoas não tinham opção, entendeu? Então assim, a história mostra que as mulheres com opções, elas vão ser Cleópatras, vão ser Ana Bolena, elas vão ser Helena de Troia, enfim, elas vão ser mulheres, vão ser Capitu. Então, quando muitas dessas mulheres, quando elas tiverem opção, né? Eu até vi um meme esses dias no Dicas do Olinho no Instagram. Ah, a mulher fica xingando a outra lá porque tá na lancha tirando foto no carnaval, mas tá xingando porque é feio, porque se fosse bonita tá lá igual. Podia até não estar literalmente na lancha, às vezes acha isso brega e tal, como eu disse, vai ter mulher que vão achar até mulheres bonitas que vão achar alguns comportamentos meio brega, mas ia estar ali, sabe, se exibindo no nicho dela ali de maneira igual. Então as pessoas elas subestimam muito o lado de vontade de copular o tempo todo que as pessoas têm, principalmente os homens, né, e das mulheres também, e essa questão da falta de opções. Então, se as pessoas começam com esses anacronismos aí, porque na época da minha avó e não sei o que, etc, tá, mas se você pegar o Brasil dos anos 40, das pessoas que moravam em fazendas no interior de Minas, no interior de São Paulo, né, e nos mesmos anos 40 você vê como é que era ali o Rio de Janeiro, capital, ou São Paulo, capital, ou Chicago, ou Nova York, Los Angeles, você vai ver que na mesma época era só uma questão de geolocalização. Então, eu concordo muito com o determinismo biológico que o Tails coloca, que basicamente quando então são três coisas que vão ditar completamente a sua vida, né?
que é a aparência, né? O local onde você nasceu e a classe social que você nasceu. Então, se você for muito descompensado em um, você vai ter que compensar absurdamente nos outros dois ou em um, né? Então, por exemplo, o Ian Somerhalder, né, que é um dos homens mais bonitos da história aí, considerado. O cara nasceu ele nasceu numa família de classe média, né? Mas ele nasceu num bom local, que é os Estados Unidos, né? Que é a vitrine do mundo, né? Classe social, ele não foi muito privilegiado, né? Pelo menos dentro dos Estados Unidos ali, né? Nasceu muito longe do 1% financeiro, nasceu numa família de classe média lá. Só que o cara nasceu ganhou na Mega Sena da virada da loteria genética. Então, meio que não tá nem aí. Ele não precisava ter nascido numa aristocracia para se destacar. E nasceu no local certo, né? E isso ajudou muito, né? Apesar que com o nível de beleza dele, ele poderia ter nascido até num país mais pobre aí, que tipo um Adriana Lima, né? Que nasceu em Salvador, né? Numa classe social ali uma família de classe média baixa, até onde eu sei, né? Mas só que estupidamente bonita, né? Então, assim, ela compensou. Só que quantas pessoas, né? Que nasceram desprivilegiadas em dois, né? Vão conseguir compensar absurdamente no outro, né? Então, assim, às vezes o cara nasce normezão, né? Num país mediano, né? Sei lá, num Portugal da vida, né? Um país que não é tão rico, mas tá longe de ser pobre, né? Só que nasce uma família muito rica. Esse cara muitas vezes vai aproveitar a vida muito melhor do que um cara que nasceu bonito pra caramba num país igual o Brasil, numa família de classe média baixa, entendeu? Né? Porque daí ele teria que nascer muito, 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 muito bonito mesmo, estilo Rodrigo Hilbert da vida, para poder compensar isso aí num país igual o Brasil, entendeu? Então, assim, é um negócio bem, bem maluco mesmo quando você para pra analisar isso aí. Então, só que a maioria das pessoas não vão estar bem nessas três frentes aí, né? Às vezes até vai estar na localização, né? Quem nasce em país rico. Só que nos outros dois, na questão de ter muita beleza e muito dinheiro vai acabar não tendo. Então é muito fácil você fazer recortes da maioria, né? Porque daí você vê, pô, a maioria no passado tinha uma vida retinha, não sei o que, e etc, tá? Mas eles queriam estar vivendo igual 1, 2, 3% do topo genético financeiro, né? Então, ou muitas vezes copiando, né? Você vê que nos livros do Machado mesmo já mostra uma certa ode, né? Aos norte-americanos, né? Aquela coisa da síndrome de vira-lata, né? O pessoal já queria estudar comércio exterior fora e não sei o que, alguns personagens ali, né? Em Paris também, né? A França também era muito vitrine, é até hoje, né? Apesar de alguma decadência, a França ainda é muito, em termos de cultura e da história que representa, é muito respeitado ainda. Só que a maioria das pessoas não vão estar nessas frentes. Aí elas começam a falar, naquela época era melhor, não sei o que, tá? Mas quem garante que naquela. Aí que tá. Aí vem o problema de você começar e você ir pro pessoal mainstream, pro pessoal que vai querer discutir isso aí de uma maneira geral, fora aqui da comunidade, que eles começam a fazer achar que é tudo preto no branco, entendeu? Então, por exemplo, você vai ver esse pessoal progressista, os quebrando tabu da vida, falando, né, não, no passado as mulheres eram obrigadas a casar e não sei o que, eles falam como se todos os maridos do passado batessem nas mulheres, né, como se fosse um negócio assim, que todos os avós de vocês fossem todos malvadões e não sei o que. Existiam caras ruins e no passado, sim, existiam mulheres que sofriam ali com maridos bêbados e tal, sim, isso tem até hoje, né, só que eles pegam e falam como se fosse algo 100%, algo retilíneo ali, sempre assim. Igual quando eles falam, a mulher não podia votar, não tinha um monte de direito, mas quando as mulheres não votavam, era apenas um pequeno número de homens da aristocracia que votava, não era todos os homens votavam e todas as mulheres não votavam, não era assim que a banda tocava. Então o problema é que você pega esse pessoal lacrador progressista e não dá pra analisar 100%, na verdade você vai aproveitar uns 10% no máximo que eles falam, eles pegam um pedaço de verdade e transformam de acordo com o discurso deles. Isso é bem típico desse pessoal aí, tá? Os conservadores fazem isso também, mas eu vejo que os progressistas fazem mais isso aí, de querer moldar a história, né, porque eles aí, quando a luta de classes convém a eles, eles usam, quando não convém, igual no caso dos votos das mulheres que eu falei, que de fato aí era uma classe mais privilegiada que votava, eles ignoram isso aí, né, igual quando eles falam, no mundo muçulmano, a mulher fala, né, no mundo muçulmano os homens têm 5 esposas, sim, 1, 2% do topo tem, o restante é chibatada no lombo e fica com a mulher que sobra, né, é tudo peãozão lá, igual você vê aí nesses países muçulmanos, Catar, Emirados Árabes aí, é onde o 1% mais rico mais concentra riqueza, né? Aí, né, inclusive esse discurso da desigualdade que eles falam muito, aí eles ignoram, né? Quando é para convir para eles, né, para falar mal de todos os homens, aí todos os homens são poderosos, cafajestes, né? Então assim, é um delírio, não dá para levar esse pessoal a sério. Só que sim, né, inclusive já comentaram aqui, já vi comentário aqui do pessoal falando, de fato, né, apesar de não levem 100% ao pé da letra que eu vou falar agora, porque é um processo histórico muito mais complexo do que isso, mas de fato, né, em linhas gerais ali, a monogamia ela foi institucionalizada ali para que qualquer homem mais feio, mais beta na sociedade tivesse a mulher dele ali, né, só que a natureza não tá nem aí para isso, né, a mulher ela foi, desde épocas tribais, até mesmo nas primeiras civilizações, né, e depois também ali na sociedade greco-romana e tal, elas
nunca ligaram de dividir um homem mais alfa ali, nunca ligaram pra isso aí, né? Só que daí o cristianismo vem, vai colocar ali de fato, né, a sociedade tende a ficar mais saudável com famílias nucleares ali, né, é pior pra mulher ela dividir um alfa ali, né, porque às vezes ela, mesmo que ela vai ter algum recurso, né, mas não vai ser, o cara não vai ser 24 horas presente pra cuidar da prole, às vezes ela vai ter um marido ali que não é tão alfa, mas que vai acabar ajudando, só que assim, a natureza passa por cima disso aí igual um trator, é só vocês verem, igual eu falei no começo do vídeo, tô falando isso há muito tempo, que o pessoal da gringa tá falando também, quando a mulher ganha o dinheiro dela, não quer saber de homem, a natureza não é inclinada pra fazer a mulher brincar de comercial de margarina com homem nota 6, isso aí que muito cara não entende, tá? A natureza ela passa, por isso que eu já falei pra vocês, leiam o livro o mito da Monogamia, né? O próprio casal que escreveu, eles reconhecem que a natureza humana, ela é poligínica, né? Ou seja, ela é feita ali pra formar harém de homens, né? Bem parecido com os gorilas, né? Então assim, que vai ter alguns homens ali do topo que vai monopolizar as mulheres, a natureza humana é feita pra isso aí, e não adianta, eu sei que daí vai vir um pessoal, às vezes religioso, conservador, que vai ficar bravo, não, nós fomos criados pra Deus, pra família e tal, não sei o que, então assim, né, então ou todo mundo tá todo mundo errado e vai todo mundo pro inferno, né, ou o negócio realmente é uma tentativa, depois que sai desse mundo mais rural, que daí as mulheres têm o dinheiro delas e tal, né, isso aí tá provando ser falho, né, porque não é o que as mulheres estão querendo, né, porque assim, uma mulher que tem 200 caras no direct dela, vocês acham mesmo que nenhum ali seria um bom marido, um bom pai? Né, é que elas não tá nem aí pra esses caras, ela vai escolher quando ela quiser uma cópula ali, ou quando quiser um namorado pra exibir, ali às vezes um beta mais provedor ela vai ter, né, mas esse negócio de mulher querer, isso aí que os caras aí precisa parar de barganhar urgentemente, tá, não adianta tentar ficar vendo recortando o Brasil rural do passado, né, tempo das avós, tempo que vocês eram felizes na adolescência, jogava taco, betes, né, na rua e não sei o que esses tempos não vão voltar, entendeu? Não vão voltar, a época do Orkut, MSN, né, sair com mulher nota 7 ali, sem muita burocracia e não sei o que, né, hoje se você não tiver, primeiro você tem que ter um aparato genético para isso, né, porque as mulheres estão vendo cara bonito e destacado, por mais que são poucos, elas ficam vendo sempre os mesmos no Instagram o tempo todo, depois vai ter que estar disposto ali a pagar um jantar, não sei o que, etc. É por isso que muito cara tá saindo do jogo indo pro GPzismo, né? Eu entendo esses caras, eu entendo perfeitamente, por mais que a natureza do homem é cruel, né? Ela acaba sempre levando o cara muitas vezes ali a betar de volta, né? Só que o cara tem que saber, sabe, entender que o jogo, quanto antes o cara chegar na Honk Pill, melhor. Só que eu não vou dar um prazo, falar, depois de tanto tempo vocês vão olhar tudo isso aí e dar risada, entendeu? Não é bem assim não, tem cara que leva anos pra sair dessa barganha aí, né? Então acaba que esse pensamento da monogamia, de fato esse discurso, por mais que, como eu disse, esse discurso até o pessoal aqui da comunidade fala, só que aqui o pessoal fala de uma maneira honesta, eles falam, velho, eu já vi muitos comentários inteligentes aqui dos caras falando, de fato, e é fato isso, né? Como eu disse, o pessoal da esquerda, eles começam, o pessoal da esquerda progressista que eu tô falando, eles começam falando isso aí, que a mulher era obrigada a casar, não sei o que, o mundo era outro, mulher casada era mal visto, ok, isso é verdade, mas daí quando eles levam pro lado que todos os homens eram maus, insensíveis, traíam, tinham um harém de mulheres, aí já é como de praxe deles, vem o delírio. Aqui na comunidade não, o pessoal eles mostram de fato a parte social da coisa, que a monogamia foi institucionalizada para que os homens betas não pudessem ficar ali reféns e poder passar o gene para frente, né? E não ficar vivendo ali igual na Idade da Pedra, onde só 20, 30% dos homens passavam o gene, o restante acabava se matando ali por sobras, né? E a gente tá voltando nisso aí, né? E quando isso aí os países ricos já estão mostrando isso aí com uma boa antecedência em relação ao Brasil, quando a mulher ganha o dinheiro dela, it's over pra maioria dos caras, tá? It's over pra maioria dos caras, porque elas não, a mulher que ganha 5 não vai aceitar o cara que ganha 5, vamos ter uma família pra ganhar 10, tá? Tirando um, aí quando aceita vai entrar muito divórcio, mulher infeliz, um a cada 10, 20 casais vai acabar funcionando dessa maneira. Então assim, a sociedade vende a regra, aqui nós falamos não, que a sociedade vende como regra a exceção, né? E exceção que eu digo não é nem de personalidade, de relacionamento funcional. Então, quanto antes as pessoas pararem de barganhar isso aí, os homens que estão tendo contato com esse tipo de conteúdo aqui na comunidade, melhor, tá? Porque não adianta ficar criando ilusãozinha, porque daí você vai ver um filme lá igual o 500 Dias com Ela, né, que é de 2009, nem tinha smartphone ainda, você vai ver que, não, mas pô, esse cara aqui era uma luz no fim ele era uma pérola em meio a tanto cascalho na época, o cara sabia da Red Pill em 2009, aí você volta pra 1998, você vai ver que já tinha roteirista da Globo fazendo Hilda Furacão, que já sabia também, aí você volta mais 10 anos, você vai encontrar algum filme dos anos 80 lá, sei lá,
do Steve McQueen ou de outra lenda aí, né, que você vai acabar vendo também do Harrison Ford ou do Schwarzenegger, enfim, né, algum outro ícone aí, você vai ver que os caras também já entendiam o comportamento da mulher. Aí você volta pros anos 70, você já vai ver movimentos ali culturais do Rio de Janeiro, né, e Nelson Rodrigues, e não sei o que, anos 60, né, e você vai sempre voltando e voltando e voltando, voltando, até que você chega lá desde do Australopiteco, você vai ver lá que a natureza da fêmea não é feita para ser carinhosa, não é feita para romantismo, é para tentar procriar com o melhor gene e com os melhores recursos possíveis, e do homem para ficar, usar o máximo de esperma que tem o tempo todo, essa produção de milhões e milhões de espermatozoides e não perder oportunidades. Então, assim, não adianta tentar botar culpa em marxismo cultural, em os valores mudaram, não sei o que, não. A sociedade está ficando mais burra, é diferente de gostar menos de balbúrdia, de cópula, etc. Tem muita gente que confunde isso aí, né? O que eu via muito, eu não era vivo nessa época, mas lendo, né, antiga, por exemplo, você lê Machado de Assis, você vai ver, pô, a sociedade já era bem sem vergonha no sentido, no sentido de cópula na época, só que era inteligente, aquela coisa lá, né, pô, você até quando você saía com uma mulher ali sem compromisso, não sei o que, etc, mas vocês tinham um assunto de alto nível para conversar, né, que inclusive é o tipo de sociedade que eu gosto, tá, eu particularmente gosto, tá? Eu não sou sociedade conservadora nem nada, né, eu gosto das duas coisas, tanto de intelectualidade quanto de promiscuidade, não vou dar uma de falso, eu já falei que eu não faço um dos motivos que eu não faço julgamento moral é esse, tá? Eu não tô aqui pra, Trunks, mas você não é católico, tá, não sei o que, tá, mas eu sou católico, mas não sou santo, entendeu? Longe disso, inclusive, né? Eu não, sei lá, meu lugarzinho lá embaixo não é tem hora que eu tenho a impressão que tá cada vez mais garantido, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar fingindo ser uma pessoa que eu não sou, tá? Então, só que quanto antes vocês entenderem que vocês vão ser tentar ficar, ser uma andorinha só num verão que nunca vai chegar, né? Aquela coisa, uma andorinha só não faz verão e não faz e nunca vai fazer, entendeu? Então, quanto antes o pessoal entender que sempre existiu isso aí, tá? Que sempre foi bagunça, que minha bisavó, não sei o que, era santa e etc, pessoas do passado, tá? É porque não tinha opção, entendeu? Com 16, 17 anos tinha que casar lá com o vizinho do sítio lá e acabou. Agora vai ver a mulher em 1937 que nascia ali numa família dos 5% do topo financeiro em Nova York, por exemplo, se ela estava interessada nisso aí, ou se elas não estavam muito mais ali, naquela época tinha lei seca nos Estados Unidos ainda e não sei o que, né, e se não tava nas discotecas, nas festas, a traição, só vocês não precisam nem, até nos exemplos de Brasil rural, tá, eu já vi gente que comentar, né, que minha avó falava que antigamente no sítio todo mundo traía todo mundo e não sei o que, o povo achava que era santo, que antigamente era um pouco mais discreto, não tinha celular para filmar, não tinha WhatsApp, nada, é assim, entendeu? É assim, então, assim, não tentem santificar épocas, não tentem barganhar achando que, mulheres menos bonitas ou no passado a coisa era melhor, porque, assim, o que vocês vão encontrar, na verdade, é cada vez mais frustração, né? Só que essa frustração você pode usar tanto ela para alimentar o seu desânimo, sua depressão, ou para ver como uma libertação. Eu, cada vez que eu vejo uma novela mais antiga que tá passando, às vezes, ou leio um livro lá do século XVII, né, ou enfim, ou estudo alguma coisa que aconteceu lá no ápice da Idade Média, ou algo do tipo, de épocas que a gente acha que seria melhor, ou coisa assim, ou quando meu pai conta alguma história dos anos 80, né, eu sempre falo, caramba, então eu hoje em dia eu fico feliz com isso aí, né, não, porque eu vejo que de fato, né, se a gente vê que esse lado biológico da natureza, ele é bem imutável mesmo, tá, e não depende, lógico, a cultura vai ter influência em alguns comportamentos ali, de estímulos e recompensas, só que no final das contas a biologia sempre vai passar por cima de tudo igual um trator, né? Parafraseando meu amigo Coruja aí, a biologia tem muito mais influência na cultura do que a cultura na biologia, como algumas pessoas tendem a acreditar, beleza? Um forte abraço a todos.